Perfeito. Então, nessa ação penal 503.38.0018, depoimento do senhor José Antônio Marcílio Schwartz. Senhor Schwartz, o senhor está sendo acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Na condição de acusado, em condições normais, o senhor teria o direito ao silêncio. Mas foi informado aqui que o senhor celebrou um acordo de colaboração com o Ministério Público Federal, através do qual o senhor se comprometeu a dizer apenas a verdade perante a justiça. É isso mesmo? É isso mesmo. O senhor pretende manter esse acordo, Sr. Schwartz? Sim, senhor. Excelência. Sr. Schwartz, então eu vou lhe advertir que por conta do acordo o senhor não tem o direito ao silêncio e se o senhor faltar com a verdade, o senhor responde por crime de falso testemunho. Além do que, o senhor perde o seu acordo se o senhor faltar com a verdade. Certo. Advertir o senhor que o que interessa à justiça é apenas a verdade dos fatos, nada o senhor deve exagerar nem excluir, certo? Perfeito. Senhor José Marcílio Schwartz, o senhor é executivo da Chain, Eu saí da empresa em 2014, Excelência. certo? Quando que o senhor entrou na Chain? Entrei em 1980. Trabalhei 34 anos na empresa. Nesse período envolvendo esse contrato, a execução desse contrato do novo SEMPES, o senhor estava na Chain? Estava, sim, senhor. Qual que era a posição que o senhor tinha? Eu era diretor comercial. Quando que o senhor assumiu essa posição de diretor comercial? Volta de 2008, mais ou menos. Quem o senhor substituiu? Na realidade, não houve uma substituição. A empresa tinha vários diretores comercial e eu era gerente comercial e passei a ocupar um cargo e cuidar especificamente de algumas obras. A empresa tinha uma estrutura que tinha várias atribuições cada diretor comercial. Certo. Ela não era nem regionalmente nem por segmentos. Então eu poderia ter uma obra habitacional, uma outra obra privada, um shopping, alguma coisa assim. E até quando que o senhor ficou com diretor comercial? Até 2014, quando eu saí da empresa. Essa obra do novo SEMPES estava dentro da sua atribuição de diretoria? Não, senhor. O senhor era superior ou o senhor Edson Coutinho era seu subordinado? Por volta de 2009, eu passei a ser responsável por obras habitacionais e o senhor Edson Coutinho já estava lá também. Aí eu passei a ser chefe dele, por volta de 2009. 2009. Sim, senhor. E quem era superior ao senhor na empresa? A quem que o senhor respondia? O senhor Milton Chaim, Acionista proprietário. acionista proprietário. Certo. O Ministério Público afirma aqui que essa obra do novo SEMPES teria sido obtida através de ajustes entre as empresas participantes da licitação, ou seja, para a obtenção desse contrato. O senhor tem algum conhecimento a esse respeito, na época dos fatos? Na época dos fatos, não. Eu, como diretor comercial e integrante da equipe comercial, eu tinha conhecimento que existia um consórcio com essas 5 empresas, que era uma obra que foi ganha, depois foi anulada, teve o rebide, uma outra empresa ganhou, que eu fiquei sabendo toda a história agora posteriormente, né? Tá. Mas eu Mas na não, época dos fatos, o senhor sabia se tinha algum ajuste não, entre as senhor, empresas? eu não sabia. Não sabia. O senhor mencionou não era da sua área específica essa Não era obra. da minha área específica. Certo. E em relação, o Ministério Público também afirma a respeito de pagamentos a agentes políticos feitos pela Chain Engenharia. O que o senhor tem conhecimento a esse respeito? Excelência, eu fui informado pelo senhor Milton Chaim que a empresa havia celebrado um acordo com o Partido dos Trabalhadores no sentido de destinar um percentual de algumas obras que a empresa tinha com o governo federal para poder ter um bom relacionamento com o partido que estava no poder. E fui até apresentado pelo senhor João Vacari por volta de 2009 e tomei ciência que havia esse acordo estabelecido entre o senhor Milton Chaim e o senhor João Vacari. E que sabia que eram algumas obras em execução e tinham percentuais que eu não tinha essas informações. E que durante esse período eu fui apresentado pelo Sr. João Vacari porque eu cuidava de obras habitacionais na época e nós queríamos fazer algum tipo de serviço habitacional para cooperativas, quando o Sr. João Vacari era o presidente na Bangkok.
dos bancários. Sim. E aí tive algumas conversas com ele nesse sentido, mas não prosperou, não deu sequência. E, eventualmente, o relacionamento da empresa com o Sr. João Vacari era do Sr. Milton Chaim, mas eventualmente eu era acionado para conversar alguma coisa sobre, olha, minha agenda lá, preciso falar com o Milton, etc, etc. E nesse caso específico do SEMPS, houve uma colaboração de campanha, foi mais ou menos assim. O Sr. Paulo Ferreira, ele era tesoureiro nacional do Partido dos Trabalhadores. Parece que foi até fevereiro. Em março, ele foi na empresa, conversou com o Sr. Milton Chaim e solicitou uma ajuda para a campanha dele, que ia ser candidato a deputado federal pelo Rio Grande do Sul. Isso em 2010? Foi 2010, foi março de 2010. Tá. E aí, o Sr. Milton Chaim disse para ele que iria decidir, ia conversar internamente na empresa, e iria decidir se ia fazer essa doação. E que ele deixasse um telefone que ele ou alguma outra pessoa entraria em contato para dizer qual que era o resultado desse pedido. E, alguns dias depois, o Dr. Milton Chaim me chamou e falou, olha, a empresa decidiu fazer uma colaboração para a campanha desse deputado federal do Rio Grande do Sul, Paulo Ferreira. Eu já conhecia de nome, mas não conhecia a pessoa. Liga para ele então e comunica que nós vamos fazer uma doação de R$200 mil e ver com ele como é que ele quer fazer, que forma que será pago. Parcela umas 3 vezes aí. A eleição era em outubro, novembro, então isso era em março. Aí eu entrei em contato, eu liguei para ele, ou no mesmo dia ou no dia seguinte. Ele não estava em São Paulo, falou, eu passo em São Paulo uma vez por semana, em média, e quando eu for para São Paulo eu te ligo e a gente faz um encontro. Aí ele me ligou posteriormente, não sei, 7, 10 dias ou 5 dias depois, falou, estou indo para São Paulo amanhã, você pode conversar? Falei, posso, passa aqui na sede da empresa que nós conversamos. Ainda no dia marcado, ele apareceu na sede da empresa, na Rua Vergueiro, 2009, em São Paulo, e eu recebi o Sr. Paulo Ferreira. Tivemos aí alguns momentos iniciais de conversa gerais sobre política, e depois eu entrei no detalhe do assunto desta colaboração de R$200 mil que a empresa faria para ele. E perguntei como é que ele queria fazer, que a empresa precisaria fazer parcelado. Ele falou, olha, eu quero que você pague para este escritório aqui, o senhor Alexandre Romano, o escritório, o telefone dele está aqui, por favor, liga para ele que ele que cuida desses assuntos, uma coisa assim. Aí, ok, passando essa conversa, eu liguei ou no mesmo dia ou no dia seguinte para esse Alexandre Romano, e a reunião foi de imediato. Tipo, um dia depois ele já me recebeu no escritório dele na Vila Olímpia, lá em São Paulo. Tive só esta vez no escritório dele. E tivemos também uma conversa inicial de o que ele fazia. Ele falou que ele era vereador em Americana e tal. E aí eu falei que eu estava lá porque a empresa iria fazer uma colaboração de R$200 mil para o seu Paulo Ferreira. Não, tudo bem, vamos fazer aqui mesmo. Aqui tá os dados do meu escritório. Eu emito 3 faturas, vão dividir esse valor por 3. Você me paga aqui, que depois eu repasso para ele, alguma coisa nesse sentido. Aí ele falou, você quer que eu preste um serviço para poder justificar de recuperação de créditos tributários? Não, não dei prosseguimento na história, não falei nem sim nem não, enfim. Uhum. E não foi feito nenhum serviço, não foi feito o contrato, e foram emitidos 5 notas de 74 mil e algumas coisas, porque depois corta os impostos, então ele recebeu livre de mais ou menos R$210 mil. E a empresa pagou o primeiro mês, depois estava com problema de fluxo de caixa, não pagou o segundo, não pagou o terceiro, depois pagou o outro, não pagou o outro e pagou o outro. Enfim, foram 5 notas fiscais, que ele cancelou 2 e foram pagos 3 notas fiscais. E aí, Excelência, uma vez realizada esses pagamentos, o Sr. Milton Chaim pediu, como eu tinha ciência desse acordo que ele tinha estabelecido com o Partido dos Trabalhadores, de colaborações periódicas, pediu para que eu conversasse com o Sr. João Vacari e que descontasse
desse valor das contribuições periódicas que eram feitas pela empresa ao partido. Então, e o senhor entrou em contato? Eu entrei em contato, liguei para o partido, na sede do partido, ele me recebeu, fui lá e expliquei que havia sido feita uma colaboração com o candidato a deputado federal do partido. Ele conhecia, óbvio, que os dois trabalhavam na mesma função, né? E ele concordou com esse desconto. Aí foi efetuado o desconto, então? Foi efetuado o desconto, e aí eu perguntei até para o Sr. Milton com relação se a obra do SEMPES estava também nesse desconto. Era uma das obras que fazia parte dessa colaboração, esse percentual. Ele falou que sim. Então a obra do SEMPES... O senhor perguntou para quem isso? Para o Sr. Milton Chaim. E por que o senhor fez a pergunta para o Milton Chaim? Não, porque esse entendimento que eu tinha feito era ele. Eu não sabia quais eram. Eu sabia que tinha algumas obras que ele não fazia essa participação, né? Então, por isso que eu perguntei para ele se a obra do SEMPES também estava. E que obras que o senhor sabia que estavam, por exemplo? Mais umas... Alguma outra além do novo SEMPES? Eu não tenho certeza. Algumas obras da Petrobras, mas umas duas ou três obras. E quais seriam? Eu acho que o túnel é uma obra que nós tivemos uma obra de túnel. Eu acho que foi. Não sei se é o TGCA, que é uma obra de Gastal, que é uma obra no Caraguatatuba. Eu não tenho certeza. Provavelmente eu posso me informar as obras que eram. E por que algumas obras tinham e outras não? Parece que eram algumas obras que estavam realmente dando um prejuízo muito grande para a empresa, então o próprio acionista disse que não ia pagar. O senhor participou desse acordo entabulado entre o senhor Milton e o senhor João Vacari? Não, senhor. Ele foi comunicado ao senhor? Foi comunicado para mim. Pelo senhor Milton? Pelo senhor Milton. Mas o senhor mencionou, o senhor entrou em contato, tratou desse acordo com o senhor João Vacari depois? Falei que tinha um entendimento e que eu sabia que era isso. O senhor entrou em contato com ele com frequência para acertar esses pagamentos? Não. Eu tive na sede do partido 6, 7 vezes, 8 vezes, alguma coisa assim. E o senhor cuidou de repasses no âmbito desse acordo para o Partido dos Trabalhadores ou para o senhor João Vacari? No meu acordo de delação, que ainda é confidencial, tem nos meus relatos tem detalhados alguns pagamentos. Sim, senhor. Esse repasse que foi combinado com o senhor Paulo Ferreira, não se cogitou em fazer uma doação oficial de campanha? Não, senhor. Eu perguntei para ele da forma com que poderia ser feito e ele falou, não, paga para esse advogado que... Mas o senhor não chegou a propor ou ele propor não, de vamos fazer uma doação oficial? Não, senhor. Não, senhor. Nesses outros repasses que foram feitos, algum foi feito por doação oficial? Que eu tenho conhecimento, não. Nos meus que eu relato, não. E por qual motivo não se fazia por doação oficial? Não sei, doutor Moro. Esse assunto era específico, cuidado pelo acionista. Era um percentual fixo sobre os contratos ou era um percentual variável? Era um percentual, pelo que eu tenho conhecimento, era um percentual variável. 1%, 2%, 3%? Eu acho que era nessa faixa de meio, 1 e 1,5, uma coisa assim. E o senhor tinha algum controle contábil, ainda que informal, em relação a esses repasses? Não, senhor. Quando tinha que haver o repasse, então o senhor era sempre provocado pelo senhor Milton ou como isso funcionava? Não, na realidade, alguns processos semelhantes a esse, comissão de nota fiscal sem prestação de serviço, eu participei. O restante era o senhor Milton que participava. Mas eu não entendi. Por exemplo, tinha que fazer um repasse para o senhor Vacari em decorrência desse acordo. Como é que o senhor ficava sabendo que tinha que fazer um repasse em decorrência desse acordo? O senhor era comunicado pelo senhor Milton, comunicado mais alguém, ou o senhor mesmo que gerenciava isso? Não. Era tratado pelo senhor Milton esse assunto.
Eu participei de outros processos, conforme estão no meu relato, em condições semelhantes de emissão de nota fiscal de serviços não prestados. O senhor, nesse conversa que o senhor teve com o senhor Paulo Ferreira, foi só uma vez ou teve mais de uma vez? Não, eu tive mais algumas vezes com ele. Ele teve mais, fora essa vez, mais uma ou duas vezes na empresa. Eu me encontrei com ele uma vez no Rio Grande do Sul, porque uma das conversas iniciais que nós tivemos eu estava desenvolvendo um projeto protótipo para a construção de casas populares no Rio Grande do Sul. Eu havia escolhido o Rio Grande do Sul porque tinha uma configuração de terrenos baratos e tecnologia para a construção de uma habitação modular, industrializada. Porque o preço da minha casa, a gente pretendia fazer Minha Casa Minha Vida, e o preço era muito, a Caixa coloca um valor limite, né? Mas para tratar desses repasses, quantas vezes o senhor teve contato com ele? Com Paulo Ferreira, Isso. foi a vez inicial. Durante esse processo que ele esteve em São Paulo, que a empresa não estava pagando, ele passou lá para saber se a empresa ia pagar, se não ia pagar, alguma coisa nesse sentido. E acho que eu encontrei com ele mais uma vez lá na empresa, depois que já tinha concluído ele foi para perguntar se tinha saído alguma casa lá no Rio Grande do Sul, etc. Em alguma dessas oportunidades que o senhor falou com o senhor Paulo Ferreira, foi feita a referência que esses valores estariam dentro daquele acordo entre o senhor Milton e o senhor João Vacari? Não, senhor. Deixa eu ver aqui uma coisa. Então, o senhor Alexandre Romano não prestou nenhum serviço para a Chain Engenharia? Não, senhor. O senhor tinha conhecimento que as outras empresas do Novo Sempes também tinham que fazer esses repasses? Tinha algum conhecimento sobre isso? Não, senhor. E o senhor sabe, o senhor mencionou rapidamente, mas por que afinal de contas, a Chain fazia esses pagamentos? Qual que era o ganho dela? Por quê? Doutor Moro, eu presenciei a empresa, como eu passei 34 anos, foi um período, eu não quero dizer que está certo, eu não quero justificar nada para o senhor, eu quero comentar um fato. Primeiro que eu já falei para o senhor aqui que a empresa queria estar bem com o poder, com medo de contratos ser cancelados, aditivos não aprovados, ficar de uma certa forma com um bom relacionamento com o governo que decidiu. Segundo motivo é que a empresa estava passando uma turbulência muito grande política, com perseguições, que foi dezenas de vezes intimadas para comparecer na Câmara dos Deputados Federal, na Comissão de Fiscalização e Controle, e era uma pressão muito grande que a empresa sofria por causa de uma obra particular que a empresa tinha realizado em consórcio com uma outra empresa. Essa usina, essa barragem estourou, uma PCH, e nós sofremos aí uma pressão muito grande, a empresa sofreu. Então, a empresa nunca tive conhecimento de ter feito nenhuma ajuda para político nenhum, principalmente deputado federal, que não tem, a gente não, tem poucas obras federais. Sim. E nesse momento que a empresa estava passando por essa pressão muito grande, a empresa fez esse do Paulo Ferreira e eu... Mas em troca disso, ela obteve algum contrato, algum benefício específico? Nenhum. O senhor tem conhecimento a respeito desses repasses que a Chain Engenharia teria feito, segundo o Ministério Público, para as empresas do senhor Adir Assad? Não, senhor. E essas empresas do senhor Rodrigo Morales e Roberto Trombetta? Não conheço, não tenho conhecimento nenhum. O senhor tem conhecimento de pagamentos pela Chain Engenharia a agentes da Petrobras? Ou tinha na época? Não, senhor. Não? Eu fiquei sabendo agora pelos processos. Bom, são essas questões do juiz, passo ao Ministério. Muito obrigado, Excelência. Muito rapidamente. Seu José Antônio, tudo bem? Tudo bem, senhor. Apenas uma questão. O senhor respondendo a pergunta agora do juiz, a respeito da razão pela qual os pagamentos eram feitos, porque houve esse acordo entre João Vacari e Milton. O senhor mencionou um relacionamento com o governo e também em virtude de pressões que a empresa estava sofrendo, não foi isso?
Pois não. Certo. Depois que esse acordo foi feito, esses pagamentos como esse para o Paulo Ferreira foram feitos, essa pressão diminuiu? Não, senhor. Os senhores passaram a ter acesso a alguém especial a partir desses pagamentos? Não, senhor. O senhor sabe se o senhor Milton se reunia com o senhor João Vacari? Sim, pela informação que eu tive do próprio Milton Chain, ele tinha encontros frequentes com o seu João Vacari, mas a empresa continuou sendo pressionada nessa comissão de fiscalização e controle durante alguns anos. O senhor se encontrou também com o senhor João Vacari? Sim, me encontrei. Quantas vezes? Algumas vezes, 6, 7 vezes por aí. Tá ótimo, senhor José Antônio. Muito obrigado. Estou satisfeito, excelência. Legal. Parecer de acusação tem perguntas? Sem perguntas. Das defesas, pela defesa de Adira Sade. Boa tarde, tudo Boa bem? tarde, tudo bem. O senhor disse que, então, em 2009, o senhor só tinha conhecimento de repasses ao Partido dos Trabalhadores. Então, a Chain não teria feito repasses, ou que o senhor não tem conhecimento de repasses feitos a agentes da Petrobras. O senhor confirma? Confirmo. Mas para ficar claro. Eu, Em 2009. que eu não tenho conhecimento. Tá ok, obrigada, excelência, sem mais. Defesa de Agenor e de Léo Pinheiro. Defesa de Edson Freire Coutinho. Sem perguntas, silêncio. Defesa de Erasto Messias. Sem perguntas. Defesa de Genésio Chavinato. Sem perguntas. Defesa de Paulo Dalberto Ferreira. Boa tarde, senhor Schwartz. Boa tarde. Eu sou advogado de Paulo Ferreira. Pois não. Senhor José Antônio, eu vou ler trechos da sua delação e eu queria que o senhor dissesse que o senhor confirma ou não. Pois não. Termo de colaboração número 5, é o de que nós estamos tratando. Pois não. Que Paulo Ferreira, que havia sido tesoureiro do PT Nacional, procurou a empresa Chain em torno de março de 2010, pedindo contribuição para a sua campanha de deputado federal pelo PT do Rio Grande do Sul. O senhor confirma? Sim, senhor. E logo abaixo está escrito que fui informado pelo Milton exatamente este... Mas ele já não era mais tesoureiro do PT. Não era. Ok. Sempre estou tratando do termo de colaboração número 5. Pois não. O senhor teria dito também, numa reunião que o senhor teria feito no escritório do senhor Alexandre Romano, doutor Alexandre Romano, que nesta reunião o declarante avisou que faria um pagamento de doação para a campanha política para deputado de Paulo Ferreira. É isto? Eu estava fazendo um pagamento para a doação. Agora, o que ele fez, se ele doou ou se ele parte ou total, isso eu não tenho informação. Ele, o doutor Alexandre Romano. Alexandre Romano. Ok. Falei, estou fazendo um pagamento para a doação da campanha do Paulo Ferreira. E o senhor não sabe... Não sei o que ele fez com o dinheiro. Perfeito. Sempre no mesmo termo. Milton Chain pediu para o declarante entrar em contato com João Vacari Neto para falar a respeito da doação. Sim. E o senhor complementa adiante, no termo de colaboração complementar número 1, que Milton Chain estabeleceu um acordo de pagamentos indevidos com o senhor João Vacari Neto. O senhor confirma? Sim. Por fim, não, porque depois eu tenho outras perguntas, mas enfim, que os valores compuseram o montante de valores indevidos pagos pela empresa em relação aos contratos que possuía com a Petrobras, dentre os quais o SEMPES, conforme acerto feito posteriormente com João Vacari Neto. Posteriormente? Posteriormente. Essa palavra posteriormente, eu não sei precisar posteriormente aqui e zero. Se o zero foi do início da... Não, eu sei que por volta de... Fui informado que por volta de 2007 iniciou-se a empresa estava sendo pressionada e ela iniciou
uma colaboração, uns pagamentos em percentuais em obra. Isso foi tratado do acionista com o Sr. João Vacari. E eu não tenho informação da data que foi corretamente. O senhor não pode informar, então, se foi antes, durante ou depois? Não posso informar. Perfeito. O senhor disse que conheceu o Sr. João Vacari, mas não por questão em relação nem ao PT e nem à Petrobras, pelo que eu deduzi. Não. Era a questão... Petrobras não, mas eu sabia que ele era uma pessoa influente dentro do partido e que comandava uma cooperativa habitacional dos bancários. Mas foi pela cooperativa dos bancários cooperativa dos que o senhor bancários. conheceu, portanto não tinha nada a ver com Petrobras, claro, o senhor foi, porque eles estavam construindo casas populares e vocês tinham interesse em entrar nas casas populares. O senhor já disse, Paulo Ferreira, não era mais tesoureiro. Não Quando era. o senhor tratou, perfeito. Vou fazer uma pergunta muito objetiva ao senhor. Pois não. O senhor alguma vez, durante as poucas vezes que o senhor esteve em tratativas diretas com o senhor Paulo Ferreira, o senhor mencionou a ele alguma coisa referente a Petrobras ou Sempis? Não, senhor. Muito obrigado, excelência. Certo. Seguindo aqui na ordem da denúncia, a defesa de Renato Duque. A defesa de Ricardo Pernambuco. A defesa de Rodrigo Morales e Roberto Trombeta. A defesa de Roberto Capobianco. A defesa do próprio acusado tem questões? Sem perguntas. Alguma coisa que o senhor gostaria de dizer ao final do seu depoimento? Não, senhor. Desculpe, perdão. Pulei aqui sem querer. Doutor, então. Boa tarde, José Boa tarde. Antônio. Tarde. Gostaria de saber se o senhor tem conhecimento se foram firmados contratos simulados ou superfaturados entre a Charrim e o senhor Alexandre Romano. Primeiro que não houve, pela informação que eu tenho, não houve contrato. Só houve emissão de notas com serviços não realizados. Tá, então não houve, segundo as suas informações, não houve contratos simulados ou superfaturados com o senhor Alexandre Romano. Contratos simulados não. Houve o pagamento de uma nota sem prestação de serviço. Somente esse evento. Somente esse evento. Qual que era a finalidade do pagamento dessa... Era a colaboração de campanha de R$200 mil para o senhor Paulo Ferreira. O senhor teve conhecimento do depoimento do senhor Alexandre Romano? Sim. O senhor confirma na integralidade, na medida do que o senhor sabe? Eu não me lembro, não posso afirmar uma coisa que eu não tenho. Eu assisti, mas eu não me lembro o depoimento dele. Sem mais, excelência. Obrigada. Perfeito. Alguma coisa que o senhor gostaria de dizer ao final? Não, senhor. Completamente.